O senhor, em um determinado momento, e eu me recordo dessa declaração numa visita aqui ao Jornal A Crítica, na época do nosso amigo André Alves, editor, que era o editor do Sim e Não na época, de o senhor falar dessas palavras que o Arthur era o seu Tite naquele momento. Houve essa situação. O senhor tem algum Tite hoje? O prefeito Davi Almeida é o seu Tite, ou o senhor prefere esquecer esse tipo de comparação, já que ela não foi muito positiva naquele momento? Eu acho que todo mundo tem um momento de leseira na vida, né? Eu também tive o meu, né? Que todo mundo já teve o seu. Então aquilo foi o momento. O Arthur é muito jeitoso, né? Ele quando quer, ele sabe ser jeitoso, sabe ser cavalheiro, sabe ser educado com as pessoas. E naquele momento ele me fez uma série de loas, de promessas, e eu acabei, talvez pela fragilidade da idade, pela pouca experiência dentro da administração pública, acabei sendo levado por esse canto da sereia, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que confiar na gente, sabe? E esquecer que fulano vai te ajudar, que o ciclano vai te ajudar. Eu acho que você tem que construir a sua história, primeiro, sempre temente a Deus, né? Eu sempre fui muito, 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 muito temente a Deus e sempre entreguei todas as minhas eleições na mão de Deus. E graças a Deus e graças ao povo bom da capital, principalmente, e também do interior, eu nunca perdi uma eleição, né? Eu já disputei 7 eleições, graças a Deus saí vitorioso em todas elas. Então, é aquela coisa, se está dando certo assim, vamos deixar na mão de Deus e vou continuar assim. Eu nunca quebrei janela, nem vidraça, nem porta, nunca criei confusão. Tinha oportunidade agora de botar meu partido onde eu quisesse, né? É uma história boa que eu vou contar daqui a pouco para vocês, porque eu não contei para ninguém ainda. Então, eu sou assim, a vocação para pernada eu tenho. Para dar a pernada já não é comigo. Agora o senhor pode ficar à vontade, então, para contar essa história, porque eu acho que todo mundo ficou curioso aqui para saber, né, do que estava se... Eu comecei a contar a história e não terminei. Vê como as coisas acontecem naturalmente na minha vida, né? Então, eu estava falando com o Ciro Nogueira no telefone, botei no Viva Voz e disse para o Ciro, vou botar no Viva Voz, que o prefeito está aqui do meu lado. O Ciro ainda falou assim para o Davi, prefeito, se o senhor for 10% do que me contam aqui, o senhor já é fantástico. Então, a imagem que o Davi tem em Brasília também é uma imagem boa. O Davi foi convidado pelo Ciro Nogueira para assumir o Progressistas no Amazonas. Então, é um dado que eu estou dando para vocês, que eu não comentei para ninguém. Se o Davi vai assumir ou não, aí o convite foi feito, né? O convite está feito. E eu trabalhei para moldar o partido, para resolver algumas pendências internas do partido, uma sede nova, problemas fiscais, jurídicos, judiciais. Aqui o secretário-geral que está aqui, ele sabe a bronca que nós encontramos lá. Então o partido hoje está redondo. Aí o Ciro fez aquelas loas lá e tal, e disse o seguinte, Davi, queria lhe convidar formalmente para que você assumisse. O Davi, olha, depois da eleição a gente senta para conversar, o momento é impróprio para a gente resolver. Mas o Rota pode ser o nosso candidato a vice-governador, e fez uma explanação rápida a respeito disso. O Ciro Nogueira foi enfático ao dizer o seguinte, o Rota assume o partido, assume provisoriamente o partido, mas o PP no Amazonas vai marchar com o Wilson Lima. Foi o primeiro recado que o Ciro Nogueira nos deu. A gente conversou sobre outros assuntos, né? E ao final o Ciro falou assim, só para deixar mais uma vez ratificado, o compromisso que eu tenho é de que o partido no Amazonas vai marchar com o governador Wilson Lima. Então eu já assumi o PP diante desta situação. Embora nesse período aí tivessem muitos acontecimentos, muitas informações desencontradas, cenários que não tinham como se concretizar, chegaram ao nível de dizer que eu ia levar o partido para o candidato cujo apoiador principal é o ex-presidente Lula. Vejam o raciocínio, né? O PP é presidido nacionalmente pelo ministro-chefe da Casa Civil do presidente Bolsonaro. Eles acham que eu ia tirar o partido do Bolsonaro e levar para o palanque do Lula. E nada iria acontecer. Então, houve alguns desenhos assim que eu não sei como é que as pessoas têm tanta imaginação, né? A fertilidade de imaginação de apontar esses cenários. Então, a cartilha que eu recebi, Luciano e Dante, eu
no primeira página até o seu final, eu cumpri todas as etapas dela. Fiz a convenção no último dia, porque quando me falaram que a convenção conjunta, né, que foi aquela festa grande que houve lá, seria no dia 5, nós imediatamente fizemos o edital, fizemos a publicação e colocamos para o dia 5. Depois houve uma alteração, eu já não tinha mais como mudar. Aí começaram-se as especulações que eu tinha deixado para o último dia, porque eu ia dar pernada Então, são coisas que não aconteceram. Então, aquilo que eu assumi no primeiro dia de presidente de partido, eu estou finalizando. Fiz a convenção, o governador esteve lá participando da convenção, foi um ato simbólico, né? Não houve uma grande festa mesmo, porque nem candidatos a gente tinha dentro do Progressistas. Mas essa foi a história, né, resumida do que aconteceu desde o primeiro dia que eu assumi o Progressistas até hoje. Então isso ajuda a explicar, de certa forma, também um dos motivos para você, mesmo com o partido na mão, não ter optado por uma disputa ao Senado, né? Já que o desenho do governador Wilson Lima já incluía também um candidato como o Coronel Menezes. Eu não entro em bola dividida, sabe? Eu gosto muito de ser aquela coisa alternativa, mas que não vá conflitar com ninguém, que não vá medir força com ninguém. Uma coisa que eu aprendi na vida pública é saber o meu tamanho. O político que não sabe medir o seu próprio tamanho está fadado ao insucesso. Se ele não tiver a dimensão da capacidade dele até onde ele pode chegar, ele infelizmente vai morrer na praia, porque isso eu sempre tive na minha vida. Em 2016 eu tenho absoluta certeza que poderia ganhar a eleição, 2018 também, em 2020 eu já acho que não. Por isso que pela primeira vez na minha vida pública eu escolhi ser vice. Das outras vezes você vai ser deputado estadual, você vai ser deputado federal, você vai ser vice-prefeito. Dessa vez não, eu escolhi, e agradeço muito o Paulo Derney por isso. A gente estava junto no Democratas, que hoje é a União Brasil, partido do governador, e o Paulo Derney me deu essa possibilidade de construir uma candidatura ao lado do Davi. Então foi uma opção que eu fiz, como eu poderia também ter a opção de ter sido candidato. A Semineto, que é o presidente da União Brasil da Bahia, era o presidente nacional do Democratas, ele esteve aqui, sim. Nós conversamos do jeito que a gente está conversando aqui, e ninguém definiu uma pré-candidatura. Ele disse, eu vou descer e eu vou sentir o clima. Dependendo do clima, eu faço um anúncio ou não. Ele desceu, sentiu um clima e acabou me lançando naquela época como pré-candidato. Então, são coisas que acontecem, né? Eu estou muito contente, muito alegre, muito satisfeito em estar com 55 anos, olhar para trás e ver que eu construí, né? Graças a Deus, 7 mandatos, eu sempre tracei uma linha imaginária da minha vida, e dessa linha nunca passei nenhum lado e nem para o outro, né? Eu não tenho nenhum escândalo, não tenho denúncia, não tenho ação, não tenho nenhum tipo de problema com relação a isso, graças a Deus. E isso é um legado, né, que eu aprendi com meu pai, que eu passo diariamente para os meus filhos, que o maior patrimônio que a gente pode ter é o nosso nome. Não adianta nenhum tipo de benesse, de conquista, de recurso, se você não conseguir à noite dormir com um soninho dos justos, né? E é isso que eu faço todas as noites, graças a Deus.